13 minutinhos. Deixa eu trazer aqui a nossa primeira convidada, né? Apresentá-la a vocês. Importantíssima, tá? Doutora Maria da Guia de Medeiros Garcia, que tá conosco hoje. Gente, dia 30 de outubro celebra-se o Dia Nacional do Ginecologista e Obstetra. Vocês sabiam disso? Pois é. E aí, para registrar essa data importante, né? A gente tá recebendo hoje a doutora Maria da Guia. Ela é ginecologista da Maternidade Escola Januário Sico, maternidade super importante aqui para nossa capital Potiguar. E a gente vai conversar um pouquinho sobre a profissão, né, os desafios aí dessa especialidade tão especial para a saúde feminina. Doutora, seja muito bem-vinda, prazer tê-la conosco. A gente estava falando aqui do dia de Todos os Santos, né? Mas hoje em dia, hoje a representação é de uma das nossas santas aqui, viu, Edivan Martins? E eu tô falando isso porque a gente... ela é responsável por trazer a vida, né? Isso. Trazer as crianças à vida, né? Seja muito bem-vinda, viu, doutora? Um prazer tê-la conosco hoje, pra gente falar dessa profissão tão linda, né? Tão importante pra nossa sociedade. Prazer. Muito prazer, bom dia. É sempre um prazer. Eu sempre digo a João, quando ele convida para fazer alguma entrevista, eu sempre digo a João que eu acho muito importante que a gente possa estar sempre nos veículos de comunicação para que a gente possa esclarecer a população, especialmente sobre a saúde. E hoje, especialmente sobre a saúde da mulher. Então, eu queria também agradecer mais essa oportunidade. Doutora Maria da Guia, eu quero começar essa pergunta por um fato que aconteceu, sei lá, quase inusitado. Eu não sei nada de obstetrícia, não sei nada de ginecologia, mas uma senhora foi votar e quando chegou lá na boca da urna, descobriu que estava para ter menino. Descobriu, depois de 9 meses, pode acontecer? Bom, eu não vi a barriga crescendo, realmente só a senhora para explicar esse negócio, porque isso não é comum, né? É bem mais comum do que nós pensamos. Acredito, não. Eu penso que, em média, a cada mês ou a cada 2 meses, na Maternidade Escola Januário Sico, chega uma paciente dessa forma. Inclusive, a semana passada nós tivemos uma paciente dessa, que chegou na UPA da Cidade da Esperança, e quando chegou na UPA com uma dor, e que dor era essa, que aí o parto foi feito na UPA da Cidade da Esperança, e após o parto a paciente veio ela com o bebê para a Maternidade Januário Sico. A semana passada também teve uma em Mossoró, que foi... apareceu na mídia aí várias vezes, né? Exatamente, a paciente também chegou num pronto-socorro lá em Mossoró, dizendo que estava com a dor, achava que era infecção urinária, foi ao banheiro, colheu urina, e quando foi colher a urina, ela pariu. Meu Deus! Pariu no banheiro, inclusive, Jesus. Um bebê que pesou 3 quilos e alguma coisa. Então, assim, é muito mais comum do que nós imaginamos. Mas o que a gente, em geral, pensa é que a primeira coisa é que há uma negação da mulher por conta da gestação. Então, tem alguma coisa que acontece com a paciente que ela nega aquela gestação. Esconde a gravidez. Esconde, exatamente. Porque o bebê, se for uma gestação de, vamos dizer assim, 7 meses, 8 meses, 9 meses, né, que corresponde a 34, 36 semanas, o bebê, ele está se movimentando no ventre. Então, a gente fica sempre pensando como é que a paciente não consegue perceber que dentro do seu ventre tem algo que está se mexendo. E sua barriga cresce. E aí, às vezes, a paciente é obesa, né? Às vezes a paciente tem um abdômen um pouco mais em avental. Então, essas pacientes, às vezes, ficam um pouco mais fácil de que possa esconder, vamos dizer, entre aspas, esconder essa gestação, certo? Mas as pacientes magrinhas, quando chegam num pronto-socorro, a primeira coisa que se deve fazer é examinar a paciente. E no exame é possível ver que tem um abdômen que está mais aumentado, mais crescido do que deveria ter. Então, isso realmente é mais comum do que nós pensamos, porque nós nos deparamos com isso, em geral, a cada mês, a cada 2 meses. Isso, inclusive, gera um risco, né, tanto para a mãe como também para a criança, né, porque são alguns cuidados necessários para o acompanhamento da gravidez, que certamente se a pessoa, se for o caso, e você está escondendo aquele bucho, como a gente diz, né, escondendo aquela gravidez, isso pode ter até complicações. Você também tem o menino em qualquer canto, dentro de um ônibus, na urna eletrônica, enfim, no supermercado, em qualquer canto.
Exato. E assim, existe a recomendação para que todas as mulheres grávidas, elas realizem o pré-natal. O pré-natal é pois é. exatamente para isso, para cuidar da saúde da mãe e cuidar da saúde do bebê. Uma mulher que se diz que nem sabe que está grávida, então ela nem fez o pré-natal, nem fez os exames necessários, nem tomou os exames, as medicações necessárias para uma gravidez saudável e de repente ela vai parir um bebê que nem ela foi cuidada e nem o bebê foi cuidado. Então isso realmente pode causar um sério risco tanto para a mãe quanto para o bebê. Doutora, a gente está falando aqui de alguns desafios, acredito que esse que o Edivan Martins colocou é um deles, né? Mas quais seriam os outros desafios da rotina ali, do dia a dia, né? Da obstetrícia, da ginecologia? O que a senhora diria hoje que, na atual conjuntura do nosso país, quais são os principais desafios? Nós pensamos que o principal desafio é que a mulher, ela precisa ter consciência de que existem vários exames no decorrer da sua vida, seja quando é mais jovem, seja idosa. Existem vários exames que são exames que ela deve realizar para a prevenção de determinadas doenças ginecológicas. E nós sabemos que nós vivemos num país muito grande, nós temos um plano de saúde maior que é o SUS, que tenta dar conta de 75% da população, e que realmente é um plano de saúde muito grande, mas ele tem muitos vazios existenciais. Sim. Né? Então, as mulheres, elas ainda não têm a consciência de que elas deveriam fazer determinados exames em determinadas épocas da sua vida para prevenir uma doença. Por exemplo, nós somos um país onde o câncer do colo do útero, que é um câncer prevenível, nenhuma mulher deveria ter câncer do colo do útero. E o câncer do colo do útero é o terceiro câncer que mais mata mulher no Brasil. Mata jovens e mata mulheres idosas. E quando ela faz um exame de prevenção, que a gente chama citologia oncótica ou Papa Nicolau, esse exame, ele detecta doenças no começo que não vão deixar essa doença se transformar num câncer. E isso, infelizmente, no Brasil, existe um grande vazio na realização desse exame. Isso é desinformação da mulher ou é falta de assistência, é falta de condições do setor público para oferecer esse atendimento? As duas coisas. Nada vem sozinho. Então, em primeiro lugar, se ela não tem queixas, ela termina não procurando uma assistência médica para fazer esse exame. E olha que hoje esse exame, até as enfermeiras, elas podem colher esses exames, não é só o médico que colhe. Sim. Então, até em um determinado lugar, se não tem médico, a enfermeira ela tem capacitação para isso. Então, muitas vezes, se a mulher não tem a queixa, ela não busca realizar o exame, que é um exame que a mulher deve fazer a cada ano. Como é a coleta? O que é que retira? É um líquido? Retira, se faz uma lâmina com células que descamam do colo do útero. Sim. Então, se faz uma lâmina fixa e vai para um laboratório para ler. Aí são essas células que vai dar um diagnóstico. Se não tem nada, se tem uma inflamação, se tem uma displasia ou se tem um câncer. Porque o câncer, ele não chega como câncer do colo do útero. Ele chega através de uma gradação de umas reações inflamatórias. Então, a mulher não chega de repente e diz, eu estou com câncer do colo do útero. Não, ela está porque ela não cuidou. Sim. Desde que foi uma inflamação, uma NIC1, uma NIC2, uma NIC3 e um câncer. Nossa! Então, tem um grande caminho para ser percorrido. Então, nem ela vai muitas vezes porque ela não tem a queixa. Muitas vezes ela vai e tem um vazio, onde ela não consegue colher o exame por determinado fator. Às vezes não tem médico, não tem enfermeira, não tem material. Isso existe. E outro problema gravíssimo no Rio Grande do Norte, que esse eu gostaria de dizer, é que muitas mulheres colhem o exame e elas não conseguem receber. Os postos de saúde demoram, às vezes, 6 meses para entregar um exame. E ainda existe, já está quase no tempo de fazer de novo, né, doutora? E ainda tem posto de saúde que, quando a mulher chega para receber o exame, diz assim, o exame da senhora não deu nada não precisa nem receber isso aqui.
Eu digo isso porque a gente faz ambulatório na maternidade Januário Ciclo. Sim. E a citologia é um exame básico que deve ser feito na rede básica de saúde, na estratégia da família, nas unidades básicas. E quando a gente pergunta sobre o exame de prevenção, o que ela diz é isso. Mas doutora, eu nem tenho queixa, eu já fiz umas 3 vezes, nunca deu nada, eu não faço mais. Ou não tem quem colha, ou eu colhi, doutora, mas já faz 6, 8 meses, eu vou lá todo mês atrás do meu exame e esse exame não chega. Então, assim, são muitos fatores para que a gente possa debelar essa doença no Brasil. E o mais importante é que a maioria do câncer do colo do útero, ele é ocasionado por um vírus que se chama HPV. E existe a vacina. E aí, vacina que muitos pais estão negligenciando, não dão as vacinas aos seus filhos, meninos e meninas, que devem tomar a partir de 9 anos e até o governo dá essa vacina. Existem 2 vacinas. Uma vacina que pega mais vírus e uma que pega menos. A do governo é uma que pega menos, mas ela pega vírus importantes. Mas as pessoas não levam os seus filhos, as suas meninas e os seus meninos para usarem essa vacina contra o HPV. No dia que isso acontecer no Brasil, no dia que tiver uma política para que todos os adolescentes, todas as crianças a partir de 9 anos e até os 14 anos, que é o período que o governo dá, porque, em geral, depois dos 14 anos começa a vida sexual. Então, por isso que tem esse corte. E é claro que o governo ele termina não tendo a vacina para dar a todo mundo. E a gente sabe disso, né? O lençol é curto, não dá para cobrir todo mundo. Mas, enquanto isso não acontecer, o câncer do colo do útero vai ficar afetado. É uma economia que você... aquele tipo é barato que sai caro, né? Porque termina o governo tendo que arcar com custos bem maiores para acompanhar os doentes com câncer, que vão adquirir por conta de uma vacina que custa X e um tratamento que custa X, Y, Z, o alfabeto quase todo. É aquele barato que sai caro para o próprio governo, né? Verdade. Quando tem o câncer. E a prevenção, quer dizer, a economia para a vida das pessoas, né? Para o atendimento, né? Para o bem-estar da saúde das pessoas. Um câncer do colo do útero, muitas vezes, a paciente faz uma cirurgia, ela faz tomografia, ela faz ressonância. Então, se você for somando o que foi gasto depois que ela teve o diagnóstico de um câncer do colo do útero, com tomografia, com exame, com ressonância, com cirurgia, com radioterapia, com quimioterapia, hoje com imunoterapia, que está bastante em voga isso daí, né? Então, se você somar tudo isso aí, certamente dava para fazer vacina em todas as meninas e todos os meninos e nas mulheres, aos 16, 17, 18. Aí a pessoa, aos 18 anos, não tomou a vacina lá na idade que era até os 14, aí não tem mais como tomar. Tem que pagar e é cara, muito caro. Tomando essa vacina aí aos 9 anos, já se evita completamente? Não é que se evite completamente, mas hoje se diz que isso aí consegue atingir mais ou menos 90% de eficácia nessas crianças. É o percentual da prevenção, né? Muito, muito. Pois é. É uma dose única, toma 9 anos, não precisa tomar mais não? Hoje o governo está com uma política nova, que é uma dose única para essa faixa etária. Para pessoas que são imunossuprimidas, tem um tipo de população que ainda são 3 doses. Mas para essa faixa etária, hoje, é até uma dose só. O governo diminuiu, não sei se foi porque trabalhos mostraram isso daí, se é uma economicidade também para o governo, mas hoje ela está dessa forma. Então, assim, a mulher tem muitas doenças porque ela não procura, é assim a mamografia. O paciente é diagnosticada com câncer de mama em estágio avançado porque não fez a mamografia também. Então, assim, existe muito o que se fazer pela saúde da mulher. Mas a falta de uma política realmente que atinja toda uma população, a falta de esclarecimento, a falta de educação da mulher também em buscar essa consciência, né, quando ela está sem doença, porque é isso que a gente desejaria. Os países de primeiro mundo que conseguiram erradicar o câncer do colo do útero foi porque todo mundo teve que tomar vacina. A vacina é para todo mundo. Quem não tomou vai tomar. Então, você erradica dessa forma. A mesma coisa é a mamografia. Então, ela tem que ter esse conhecimento e tem que ter oportunidade de realizar os seus exames de prevenção. Doutora Maria. Nem fala em mamografia, né? Oi? Nem fala em mamografia, porque os mamógrafos daqui, nós somos o vice-campeão em menos mamógrafos no Brasil. Coisa incrível, né? O Estado, né? E deve, os que existem devem
metade deve estar quebrado. Pois é, né? E aí isso já é um outro problema que a gente observa aqui, né, no nosso estado. E aí, doutora Maria da Guia, eu ia lhe questionar quantos anos de maternidade já? Eu tenho 46 anos de formada, estou fazendo agora. É, porque ela assistia aquela novela, qual a novela mais recente da Rede Globo agora? Ai, aí tu me pegou, não sei. Termina hoje Rancho Fundo. Olha aí, hoje, na próxima semana tem outra nova, né, Ela doutora? assistia no rádio Jerônimo, o Herói do Sertão, Isso. que eu assistia também quando era menino, pelo rádio, era novelas radiofônicas, muito bacana. Eu tenho 46 anos de anos. formada e eu tenho Uhum. 40 anos de universidade. Eita, danada. E aí, sabe por que eu perguntei isso? Porque eu queria questioná-la sobre alguma história, alguma coisa surpreendente ali, durante todo esse tempo que a senhora está lá, que a senhora pôde observar, que a senhora se surpreendeu, enfim, o que é que já aconteceu. Eu sei que deve ter muita história para contar, mas tem algum momento ali que lhe marcou? Tem, são muitos momentos. Na realidade, né? Ontem até nós tivemos um caso bastante interessante. Sim. Quando a gente vai ficando mais velho, tudo aquilo que vai chegando na instituição que precisa que resolva e de uma intermediação, é muito comum me procurar. E ontem eu recebi uma senhora, essa senhora tem 68 anos e ela não é casada e ela está Sim. desejando se casar. Sim. E aí ela nasceu na maternidade Januário Cico em setembro de 1950. Uhum. E ela já tentou casar 3 vezes, foram 3 namorados que ela teve. Disse que nunca casou porque nunca conseguiu encontrar o batistério dela. Porque ela não sabe onde foi Sim, batizada e para sim. casar no civil, Sim. no religioso, religioso. tem que ter o batistério. E aí ontem ela foi na maternidade porque disse, eu acho que eu me batizei aqui nessa maternidade em 1950. Sei. Então eu queria o meu batistério aqui. Aham. Porque eu arranjei um namorado agora, ele tem 20 anos a menos do que eu, e agora eu quero casar, doutor. Eu não quero morrer sem me casar de jeito nenhum. E aí eu disse, senhora, nessa maternidade aqui, em 1950, a gente não batizava ninguém. E se tivesse algum batizado aqui, tudo ia para a paróquia mais próxima, que era a paróquia onde nós éramos ligados, né? Sim. Então a senhora precisa ir na catedral para poder ver. Não, eu já fui lá não tem nada. Mas, doutora, a senhora acha, eu não vou me casar porque eu não tenho batistério? Eu disse, a senhora vai procurar o bispo daqui, vai saber dele o que é que a senhora precisa fazer. Nem que seja batizar a senhora de novo, para poder a senhora casar. Que é possível, né? Doutora, pois é, porque eu não vou morrer sem me casar. E eu quero me casar com esse agora, porque ele é 20 anos mais novo do que eu, e eu quero me casar com ele. Rapaz. Então, assim, nós temos muitas histórias pitorescas lá, né? Que as pessoas procuram muito a instituição. Ah, doutora, eu quero me aposentar. E aí, olha, quando eu nasci aqui nessa maternidade, botaram minha data errada do meu nascimento. Eu nasci em 1945 e botaram 55. Aí eu, mas, senhor, 45, essa maternidade não tinha sido ainda inaugurada, porque ela foi inaugurada em fevereiro de 1950. Sim. Não acredito não. Pois eu achava que eu tinha nascido aqui porque eu morava ali no Areal, ali embaixo, né? Então eu digo, meu senhor, nessa época, as crianças nasciam em casa, não era na maternidade. Então eu nem vou me aposentar agora. Então, assim, tem muitas coisas pitorescas realmente que a gente leva, né, na nossa história. Sem dúvida, sem dúvida. Pois é, doutor. E aí, vamos passar uma mensagem final que eu acho que a gente já trouxe ali, como sempre, doutor. A gente sempre traz aqui esses assuntos e debate esses assuntos porque eles são de suma importância, mas principalmente para dizer para as pessoas que é importantíssimo a prevenção. Né? Então, assim, gostaria que a senhora, com todos esses anos aí de maternidade, né, o que a senhora poderia deixar de mensagem final para essa mulherada aí que precisa ficar atenta na saúde e cada vez mais se prevenir, que é o mais importante de tudo? Eu penso que o que eu gostaria de dizer para todas as mulheres especialmente, procurem fazer um planejamento familiar adequado. Só tenha os filhos que pode ter. Nem é só que deseja, mas que pode ter. Que procure usar os métodos anticoncepcionais para que não seja surpreendida com uma gestação que ela não deseja. Então, acho que esse é o primeiro recado. E se elas ficarem grávidas, que elas procurem o pré-natal, porque é o pré-natal o que a gente tem de mais importante para cuidar da saúde da mulher e do bebê, para que nós coloquemos no mundo crianças saudáveis, que amanhã ou depois elas possam conduzir esse país de uma forma, quem sabe, mais adequada do que nós estamos vendo a condução dele hoje. E do ponto de vista de exame de prevenção, especialmente o exame de prevenção do câncer do colo do útero e fazer a mamografia.
especialmente examinando primeiro sua mama na hora do banho, para que ela possa conhecer, se um dia aparecer alguma coisa diferente, que ela possa procurar o médico. Mas a responsabilidade da saúde, em primeiro lugar, é nossa. Cada um é responsável pela sua saúde. E aí, depois disso aí, precisamos procurar os postos de saúde para que a gente possa dar seguimento e que a gente tenha uma velhice saudável. Se nós estamos vivendo mais, nós precisamos ter uma velhice saudável e não uma velhice doente, porque uma velhice doente é muito difícil. Nem tem quem cuide, nem tem cuidadores para isso, nem tem medicação muitas vezes para isso, e muitas vezes é uma velhice onde você não imaginou que iria passar por um sofrimento desse. Velhice sofrida, né, doutora? Não tenho mais nada para dizer, né? Que eu acho que... Doriane disse aqui um negócio muito interessante. Infelizmente tem mulheres que se preocupam mais com as belezas externas, com os botox e tal, verdade, do que com a saúde da mulher. É verdade, Diva. Infelizmente, né? Botox, é uma realidade, né? Não, e são coisas que às vezes você não sabe ainda nem o que aquilo vai te trazer no futuro, né? Verdade. Você não sabe. O pessoal tá todo aí utilizando, né, vários métodos e não sei o quê, mas e o futuro, né? Como é que vai ser? Será que isso não vai também interferir ali de alguma forma na sua saúde, né? É verdade. Enfim, eu acho que a doutora foi muito feliz aqui na colocação dela. Maravilhosa! É isso mesmo, viu, doutora? Quero agradecê-la. Muito obrigada, viu, pelas palavras, pela colaboração aqui com o nosso programa hoje. Foi um prazer conhecê-la, maravilhosa. E tenho certeza absoluta que deve fazer um trabalho extraordinário lá na Maternidade Januário 5, viu, gente? Conversamos com a doutora Maria da Guia de Medeiros Garcia, ginecologista lá da maternidade. Passei muitos anos ali só de olho na maternidade. Eu morava em frente, doutora. Eu só via movimentação, o povo saindo, o povo entrando. Ia na missa lá, todo final de ano tem uma missa maravilhosa lá na maternidade, menino, né? Escutando o choro dos meninos. Pois, não, o choro não dá tanto não. Mas sempre vendo ali a movimentação, né? Pois é. Doutora, mais uma vez, muito obrigada, muito viu? Obrigada também. Prazer conhecê-la. Olha, gente, 10 horas e 34 minutinhos. Edivan Martins. Oi.